eu vou continuar hoje de manhã. E domingo que vem nós vamos encerrar. Domingo que vem nós vamos fechar, né? Com chave de ouro, se Deus quiser, essa série de estudos bíblicos sobre bênção e maldição na família. Tem gente que não acredita, né? Não acredita, não é? Esse negócio de maldição, bispo, isso aí não existe, não. Mas você acredita em bênção, não acredita? Então existe bênção na família, não existe? Pois é, eu quero te lembrar só que toda moeda tem dois lados, não é? Então, se existe o lado da bênção na família, se nós somos agentes de bênção na família, eu queria que você repetisse isso comigo. Diga, eu sou um agente de Deus para a bênção na minha família. Nós somos agentes de bênção na nossa família. Também existe o outro lado da moeda. Existe sim, e é bíblico. Existem pessoas que são agentes de maldição. Às vezes, sem querer, nós proferimos maldições sobre a nossa casa, sobre a nossa própria vida. E é isso que eu estou tentando trazer luz, né? E está sendo bom demais para mim, rever alguns conceitos da palavra de Deus, rever algumas verdades da palavra de Deus dentro deste tema. Abre a sua Bíblia, eu vou só colocar esse texto como base hoje, em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Quem achou? Se você não tem uma Bíblia, pode acompanhar conosco no telão. Mas seria muito interessante que você tivesse a sua Bíblia. Ou anota os textos para você ler na sua Bíblia em casa. Isso é muito interessante. Gálatas 3,13 diz o seguinte: Cristo Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então Cristo Jesus se fez maldição no teu lugar, porque está escrito: é maldito todo aquele que for crucificado, que for pendurado no madeiro. Existia essa maldição no Velho Testamento e também no Novo. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro ou crucificado. Jesus Cristo se fez maldição no seu lugar. Para quê? Para que ele pegasse todas as suas maldições sobre ele. Para que ele pegasse tudo aquilo de ruim que o diabo tem jogado na sua vida contra você. Para que ele pegasse toda perspectiva de maldade para o futuro, na tua vida, na vida da sua família, ele levou sobre si. E agora, para que a bênção de Abraão viesse sobre a sua casa. O que é bênção de Abraão? A bênção de Abraão é a bênção da fé. Isso é que é a bênção de Abraão. Abraão é chamado de pai da fé. Então Cristo Jesus se fez maldição no teu lugar, para que você pudesse ter a bênção de ter as promessas de Deus pela fé realizadas na sua vida. Você pode dizer obrigada, Jesus? Então existe bênção e existe maldição. Isso é bíblico. Então podemos trazer sim sobre na nossa vida bênção e também maldições. Isso é bíblico. Aqui eu quero que você sempre pense
em bênção e maldição na perspectiva de aliança com Deus. De quebra de aliança com Deus, pela quebra da aliança com Deus, vem a maldição. É por isso que entrou morte no mundo. Não foi isso? É por isso que entrou o mal no mundo. Deus não criou o ser humano para a morte. Não. Você já viu que a vida pulsa dentro da gente? Existe uma punção de vida dentro da gente. E a gente não aceita a morte. Você já viu isso? Primeira coisa, quando vem uma notícia ruim, uma notícia de morte sobre alguém que você ama, primeira coisa que você faz é, não. Você nega aquilo. Não, isso não pode ter acontecido. Não, não é verdade. Você nega aquilo. Por quê? Porque existe uma punção de vida dentro da gente. Deus não nos fez para morrer. Deus não nos fez para o mal. Deus não nos fez para essa maldade que existe no mundo. Não foi esse o plano de Deus. O mundo é belo demais, não é? Não é lindo? Quando você vê a natureza na televisão, quando você vê os animais, as coisas lindas de Deus na televisão, Deus não fez o mundo para o mal. Agora, todo este mal que nós vemos, toda essa violência que nós vemos, a morte ceifando pessoas que amamos, às vezes prematuramente, tudo isso que nós vemos é consequência de o homem ter quebrado sua aliança com Deus. Então, quando você pensar em bênção e maldição, pense na perspectiva de quebra de aliança com Deus ou obediência à aliança com Deus. Quantos podem dizer, Senhor, me ajuda a ser obediente à tua palavra? Nós temos essa promessa, o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Nós temos a promessa de ajuda para sermos obedientes. Então nós precisamos pedir, Senhor, me ajuda a ser uma pessoa obediente à palavra de Deus, à aliança com Deus. Nós temos herança. Nós recebemos heranças. Nós temos a herança que vem da nossa família. Nós temos a herança biológica, não é? Quem aqui já se achou parecido com a vovó? Ou com o vovô, ou com um tio, né? Ou com uma tia. Pode ser que não tenha nada a ver, mas eu acho que eu sou parecida com a tia minha. Né? Então, nós temos heranças biológicas. O nariz, os olhos, o cabelo, a falta do cabelo. Né? São heranças biológicas que nós recebemos. Né? O jeito, muitas vezes, o jeito de uma pessoa, né? Alguém já te disse para você, falou assim, nossa, mas você parece o seu avô. Você tem o andado do seu avô. E vai ver que você nunca nem esteve perto do seu avô. Alguém já te falou isso? São heranças biológicas que nós trazemos. Nós temos herança emocional, herança psicológica. Nós temos esta herança. A herança psicológica é a herança da formação familiar. Tem gente que cresce numa família ligada no 220. 220 é pouco, 480. Né? Você já viu aquelas famílias assim, né? Tudo dá choque, né? O negócio era para ontem, estresse é pouco para essa família. Estresse é coisa pouca, coisa pequena, café pequeno para essa família. Gente, tem gente que cresce numa família lerda. O povo mas é tranquilos. Já viu aquela família assim? Né? Tudo é para depois da manhã. Não, para que estresse, né? Eu não vou falar não, mas tem gente que diz que tem uns irmãos mais ali pro lado do norte, nordeste, que são meio assim, né? Pura
maldade falar uma coisa dessa. Os nossos irmãos de lá não são assim, né? Então, o difícil é quando alguém que nasceu numa família daquela do 480, estressada, casa com alguém que nasceu naquela assim, sem estresse. Aí é uma beleza que só Jesus na causa, sabe? Aí é uma maravilha. Então, nós recebemos essas heranças psicológicas. Tem pessoas que são muito sensíveis. Tem pessoas que nasceram numa família. Você já viu isso? Que tem famílias que se você falar A, já ofendeu. Você falou A, já ofendeu. Já entendeu B, C, D, E, F, G. Então, é uma família sensível. Tem famílias que são casca grossa. Contrário da sensibilidade. Todo mundo trata todo mundo, é no coice, é no tapa. Deixa de frescura. Que bobagem é essa? Né? Deixa de ser fresco, rapaz. Que isso? Tem família que é casca grossa. Então nós recebemos essas heranças. E nós recebemos herança espiritual também. Nós recebemos herança espiritual. A fé é uma coisa que nós deixamos ou não de herança para os nossos filhos, não é? Não é isso que o apóstolo Paulo fala sobre Timóteo? Timóteo, a fé que está em você habitava na sua avó, Eunice, na sua mãe, Lloyd. Não é? Nós deixamos de herança para os nossos filhos a fé. Nós deixamos de herança para os nossos filhos, ou você recebeu de herança o direcionamento da sua fé. Porque a fé, às vezes, é nata, o crer, né? A gente crê, acredita. A fé vem como dom de Deus, mas tem aquele crer que é da natureza humana. E o direcionamento desse crer vem pela família. Tem família que acredita em horóscopo. Tem família que acredita no benzedor. Tem família que acredita como é que é o nome? Que as mulheres que leem carta. Como é que é? Cartomante. Direcionamento da fé. Tem família que é supersticiosa. Acredita em superstição. Direcionamento da fé. Mas tem famílias que acreditam no Cordeiro de Deus, em Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tem famílias que direcionam a fé dos seus filhos para isto. Nós temos avós e avós abençoadas, tios e tias abençoadas, que oram por nós. Quem aqui tem consciência? Minha avó orou por mim, minha tia orou por mim, não é? Uma professora orou por mim. Quem tem essa consciência? Eu tenho consciência disso. Então, direcionamento, nós recebemos da nossa família a herança espiritual, herança biológica, herança psicológica e herança espiritual, nós recebemos das nossas famílias. E daí, bênção e maldição. Eu pedi a Flaviane ali, querida, para colocar umas definições que eu encontrei de bênção e maldição. Bênção, vamos lá. Definição de bênção, a primeira dela. Bênção vem da palavra barak, do Velho Testamento, do hebraico, aliás, perdão. Barak, e quer dizer conceder poder para alcançar sucesso, prosperidade, saúde, fecundidade e longevidade. Interessante isso, não é? Bênção, da palavra barak, quer dizer conceder poder para alcançar sucesso, prosperidade, saúde, fecundidade, longevidade.
Mais para frente um pouquinho. Segundo a palavra de Deus, biblicamente, bênção é ter a boa mão do Senhor Deus estendida sobre nós, a nos proteger e abençoar. Oh, aleluia! Bênção é ter a boa mão do Senhor estendida sobre nós. Esdras fala isso demais. Neemias fala isso demais, não é? Esdras fala o seguinte: eu reuni o povo para jejuar e orar, porque nós íamos fazer uma viagem com o povo, e eu queria que a boa mão do Senhor estivesse sobre nós. Lindo isso, não é? Protegendo a nossa jornada. Então, bênção quer dizer a boa mão do Senhor sobre nós. A terceira definição de bênção, bênção quer dizer falar bem, ou desejar verbalmente o bem para uma pessoa. Bênção quer dizer falar bem, ou desejar verbalmente, usar a sua boca, usar a sua língua, para desejar o bem para uma pessoa. Interessante, pode apagar aí, Flaviane, por favor. Interessante que nós, hoje em dia, as famílias não têm mais aquele hábito, né? Bença, pai. Aí o pai fala, Deus te abençoe, meu filho, né? É um hábito antigo esse, mas é tão saudável. Bênção, vó. Deus te abençoe, meu filho. Isso é saudável demais. Deixa eu te falar uma coisa. Quem lembra quando Jesus foi batizado? Jesus tinha 30 anos quando foi batizado, não é? Ele foi até João Batista, e João Batista batizou Jesus. A Bíblia diz que João Batista viu o Espírito Santo descendo sobre ele como pomba e ouviu uma voz. Quem lembra qual é a voz que foi ouvida do céu? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quem foi que falou isso? Deus. Deus Pai. Bradou lá do céu. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. No Monte da Transfiguração, quando Jesus foi transfigurado diante dos apóstolos, Deus falou de novo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. O que é isso, gente? Vamos trazer para a nossa linguagem hoje. O que é isso? Deus Pai, abençoando Deus Filho. O que é isso? Em outras palavras, é como se o pai batesse no ombro do rapaz. Esse aqui é meu garoto. Tenho orgulho dele. Esse aqui é meu menino. Esse aqui é minha menina. Quantos de nós hoje dariam tudo para ouvir o pai falar isso? Quantos de nós hoje dariam tudo para ouvir uma mãe falar isso? Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Você é pai e mãe? Quem aqui é avô, avó? Levanta a mão, por favor. Escuta aqui. Baixa a sua mão. Se Deus achou necessário no momento da vida de Jesus abençoar verbalmente, quem é você para não abençoar o seu filho ou a sua filha? Abençoe verbalmente. Amém? Diga para o seu filho, para a sua filha: essa aqui é a minha menina. Oh, eu tenho orgulho de você, garota. Diga para o seu filho, querido. Não importa se o seu filho já é marmanjo, barbado, melhor ainda. Jesus tinha 30 anos quando ele ouviu isso. Era necessário para Jesus naquele momento ouvir isso. Só Deus Pai sabia o caminho da cruz que Jesus ia enfrentar. E Deus Pai virou e abençoou. Esse é meu garoto. Eu tenho orgulho dele.
Escuta ele, porque ele sabe o que vai falar. Ele sabe o que vai dizer. Queridos pais, queridas mães, abençoem os seus filhos. Põe a primeira definição de bênção, por favor. Primeira definição de bênção aí. Bênção é conceder poder para alcançar prosperidade, saúde, fecundidade, longevidade. Quem aqui vai conceder poder para os seus filhos, para alcançar tudo isso na vida? Quem aí está perto de um filho ou de uma filha? Se você não está perto de um filho ou de uma filha, você vai levantar a sua mão agora e vai abençoar. Se você está perto, põe a mão nesse filho, nessa filha e fala assim: eu concedo para você o poder de alcançar prosperidade, o poder de alcançar longevidade, saúde, vida, fecundidade. Você tem esse poder. Em nome de Jesus, nós precisamos dar esse poder aos nossos filhos. Precisamos dar esse poder para aquelas pessoas que nós amamos. Bênção é falar, proferir. O outro lado da moeda, maldição. Como diz meu netinho, eca. Maldição. Põe para mim as definições de maldição. Maldição. Somente no livro de Deuteronômio nós temos 35 vezes a palavra maldição e todas elas relacionadas à quebra de aliança com Deus. Maldição anda de mãos dadas com desobediência. Maldição anda de mãos dadas com quebra de princípio. Maldição anda de mãos dadas com pecado. Outra definição de maldição, por favor. Vem da palavra calau. Calau. Amaldiçoar verbalmente. Que quer dizer rebaixar, desprezar, zombar, ridicularizar, difamar. Às vezes a gente pensa que maldição é só desejar o mal, né? Tomara que você encontre um poste na sua frente se você continuar dirigindo desse jeito. Isso é maldição, está amarrado, quebrado, em nome de Jesus. A gente pensa que maldição é só desejar mal, né? Não. Ridicularizar, rebaixar uma pessoa publicamente, não é? Difamar uma pessoa, você está amaldiçoando aquela pessoa. Terceira definição de maldição, que é pior ainda, vem da palavra arar, que quer dizer prender por encantamento, não é para encantamento. Prender por encantamento, macumbaria ou envolvimento com magia. Olha só que coisa triste, gente. Cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir. Amaldiçoar quer dizer deixar sem forças para resistir. O que você lembra? Eu lembro de um versículo da palavra de Deus que diz: resistir ao diabo e ele... Tem pessoas que estão amaldiçoadas e não têm forças para resistir. Foram deixadas sem forças para resistir. Mas, vamos para frente, vamos andar para frente. Né? Definições, essas definições de maldição. Quem é que pode amaldiçoar? Quem amaldiçoa ou quem abençoa? Quem são os agentes de bênção ou maldição? Os agentes de bênção ou maldição são os seres humanos. Maldições e bênçãos entram pelo ser humano. Quando Deus instituiu o homem, a mulher aqui na terra, Ele deu esta autoridade ao homem e à mulher. Lá em Gênesis está
escrito que Deus disse ao homem e à mulher, sujeitai a terra, dominai a terra, dominai sobre os seres da terra. Então o ser humano tem esta autoridade, infelizmente. Felizmente para a bênção e infelizmente para a maldição. Então o ser humano, ele é o agente, não é? Bênção e maldição. Como é que chega, não é? Quais são os tipos de maldição que chegam? A primeira delas, eu já dei uma pincelada, é a maldição hereditária. Eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículos de 5 a 6. Existem outros textos, mas em função do tempo eu vou ler só esse. Êxodo 20, versículos 5 e 6. Maldição aí exatamente dentro dos 10 mandamentos relacionados à obediência e falta de obediência. Versículo 5, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, não lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então nós temos aí a primeira palavra que diz que existe maldição hereditária até 3ª e 4ª geração. Aí me perguntaram, bispa, mas você está dizendo que uma pessoa pode ser culpada do pecado do pai? Ou pode receber culpa pelo pecado que o pai cometeu? Isso é injusto. Você quer dizer que eu posso estar pagando, né? Entre aspas, ou tendo culpa de um pecado que a minha avó cometeu, lá eu nem conheci minha bisavó, quando eu nasci já tinha morrido, e eu estou pagando hoje por um pecado da minha bisavó? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que cada um é responsável pelos seus pecados. Os filhos não pagam pelos pecados dos pais e tampouco os pais espiritualmente pagam pelos pecados dos filhos. Mas a consequência do pecado fica de uma geração para outra. A consequência do pecado fica. Sua bisavó pecou e ofendeu a Deus. Mas vamos supor que ela tenha se arrependido, tenha pedido perdão para Deus. Deus é fiel e justo e Deus perdoou. Porém, a brecha que ela abriu para que entrasse um demônio na família, se não foi fechada, aquele espírito maligno fica de geração em geração. Entendeu a diferença? Visita a maldade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração. Bispa, mas isso não soa um pouco injusto? É por isso que eu estou falando para você. Para que você tenha consciência. Para que você possa levantar a bandeira hoje na sua vida e na sua família e dizer, estou em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram e de agora para frente é tudo novo na minha casa. É tudo novo na minha família. Domingo que vem eu vou falar sobre quebra de maldições. Aí eu vou falar bem específico sobre isso. Então, as maldições podem vir de maneira hereditária, as maldições podem vir de terceiros contra nós. Aí você vai abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21. E depois em casa você vai ler Tiago 3, de 6 a 10. Mas agora nós vamos ler Provérbios 18,
versículo 21. Vamos lá? Quem está dormindo aí? Ninguém? Então vamos ler junto comigo? Vamos ler no telão? Vou contar até 3, vamos lá. 1, 2, 3 e... A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Oh, uau! Maldições de terceiros. Eu garanto que você já foi amaldiçoado no trânsito. Pode ter certeza. Maldição de vizinho. Vizinho que não gosta que você põe lá o CD da fonte. Não é? Dentro dessa questão de maldição de terceiros, nós lidamos com aquele chefe endemoniado. Quem aqui já teve um chefe endemoniado? Só você sabe o que você já sofreu na unha dele, não é não? Que chefe endemoniado, só Jesus na causa. Essa questão de maldição de terceiros, aí entra também a questão do nome. Você recebeu o seu nome da sua família. Muitas vezes o nome carrega em si uma maldição. Maria das Dores. Não conheço nenhuma Maria das Dores aqui, mas em nome de Jesus toda dor da sua vida está quebrada. Não é? Jesus Cristo achou interessante quebrar a maldição do nome de alguns dos seus discípulos. Por exemplo, Simão, chamava Simão, que quer dizer cana. Cana é levada para o vento de todo lado. Jesus virou para Simão e falou assim: Simão, você é Pedro. É pedra. É rocha. Jesus mudou o nome de outros discípulos dele. No Velho Testamento nós temos muitos exemplos, né? Jacó, chamava Jacó, que quer dizer o quê? Quem sabe? Usurpador, o que é mais? Suplantador, enganador. Deus mudou o nome dele para quê? Israel. Sabe o que quer dizer Israel? Campeão com Deus. Então, muitas vezes é interessante você saber. Tem um ditado judeu que diz que o nome é como se fosse uma marca de ferro em brasa. Né? Então, é aquela marca do gado mesmo, né? O seu nome na sua vida é como essa marca. E é interessante que você saiba por que você tem esse nome. Pergunta para sua mãe. Pergunta para o seu pai. Se eles já faleceram, não tem como você saber, né? Mas é interessante. Por que você tem esse nome? Qual é a expectativa que esse nome carrega? O que seu pai e sua mãe pensaram quando colocaram esse nome? E em nome de Jesus, toda maldição dos nomes está quebrada. Amém? Toda maldição de nome está quebrada. Uma vez, uma irmã virou para mim e falou assim: bispa, na minha família, os nomes, especialmente dos homens, eram colocados dentro do terreiro de macumba. Era o pai de santo que escolhia o nome dos homens. E esta família foi assolada por um espírito de alcoolismo e drogas e quase dissipou a família. Aí. Eu não posso deixar todas as irmãs falarem, mas a irmã ali falou, né? A mãe dela colocou o nome de Santos em todos os filhos. Eu conheci uma outra senhora que todos os filhos tinham o nome de Aparecido, por causa da Aparecida do Norte, lá, aquela, a Nossa Senhora lá, né, Aparecida. Todo o nome dos filhos era Aparecido José, Aparecido tal, Aparecido tal.
Mas Deus está aqui para quebrar maldição de nomes. Diga assim comigo: meu nome é lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Fala novamente, levanta as duas mãos, fala assim: o meu nome é lavado pelo sangue de Jesus. Aleluia! Sabe qual é o seu sobrenome? Família de Deus. Aleluia! Você está inscrito lá nos céus como família de Deus. Esse é o seu sobrenome. Oh, graças a Deus. E por fim, por último, eu já vou terminar. Já está tarde demais e eu vou terminar. Por último, existe a maldição autoimposta. Você sabia disso? Que existe maldição autoimposta. Tem gente que se boicota. Tem gente que se boicota. Fala mal dele mesmo. Sou burro pra dedéu. Ainda ri e acha legal falar uma coisa dessa. Eu conheço uma menina, gente. Ela é uma menina linda. Mas linda. É uma menina inteligente. Ela é uma menina cheia de capacidade. Sabe o que ela fala dela mesma? Do jeito que eu sou azarada, alguma coisa vai dar errado para mim ali. Está se colocando maldição. A minha enxaqueca. Sai para lá, capiroto. Tem enxaqueca aqui não, vai embora. Não é minha não, é do diabo. Sai para lá. Né? Tem pessoas que vão se colocando essa maldição autoimposta. Não faça isso não, meu irmão. Não faça isso não, minha irmã. O poder da vida e da morte está onde? Na língua. O que bem a utiliza, colherá do seu fruto. Amém? Põe a mão na sua cabeça. Fala o seu nome. Fala assim, eu. Fala o seu nome agora. Sou uma pessoa abençoada. Abençoada por Deus, abençoada por mim mesmo. Eu tenho poder para alcançar sucesso, longevidade, saúde, fertilidade. Eu sou uma pessoa vitoriosa em nome de Jesus. Aleluia! Fique em pé junto comigo. Você vai sair daqui pisando firme, dizendo: eu sou abençoado. Eu sou uma mulher abençoada. Eu sou um abençoado. Eu vou só contar uma história para você ver como quebrar maldição não é difícil não. Só uma historinha. Tinha um casal, né? Uma senhora crente, muito crente, mas ela muito simples, analfabeta. Ela não sabia ler e escrever, mas ela era muito firme em Deus, né? E seu filho casou com uma moça de uma religião satânica, de macumbaria. O rapaz casou. Tiveram filhos, né? Mas aquela avó, né, na simplicidade dela, continuou orando. Continuou orando pelo filho, continuou orando pela filha. A netinha, primeira netinha, logicamente a mãe levava os filhos para o terreiro de macumba. Mas aquela avó, assim que a primeira netinha dela começou a ser alfabetizada, começou a ler, a avó chamava a netinha em casa e falava assim: lê a Bíblia para mim, minha filha. Lê a Bíblia para mim, minha filha. Isso aconteceu com a presbítera nossa aqui na igreja. A avó chamava: lê a Bíblia para mim. E a criança ia lendo para a avó. Quando a mãe levava aquela criança para o terreiro de macumba, não acontecia nada no terreiro de macumba. Acontecia era confusão. Pai de santo brigava com um, pai de santo brigava com o outro. Não acontecia nada. Por fim, o pai de santo chamou aquela mãe e falou assim: não traz essa menina para cá mais não. Porque o homem do livro não deixa a gente fazer nada.
toda vez que você traz essa menina para cá, o homem do livro não deixa a gente fazer nada. E aquela avó continuou orando. E essa moça contou para mim e falou: bispa, Deus fez uma obra tão grande na minha família, que eu comecei a amar o livro sem saber nada de Deus, sem saber nada de Jesus. Bispa, hoje eu sou convertida, minha mãe é convertida, meu pai é convertido, minha avó está servindo a Deus e eu sou presbítera na igreja Fonte da Vida. Quebrar maldição não é difícil, é fácil, porque é em Jesus Cristo que nós quebramos toda maldição, amém? Domingo que vem tem mais, venha receber a sua oração, e o Espírito Santo vai estar sobre a sua vida. Traz o seu alvo.